Olá, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês novamente. A live mais aguardada, né, Juliana? E é uma responsabilidade tamanha para mim. Boa noite, Jô. Boa noite, Angélica, Ilma, Bia. Boa noite, Lívia. Tainá, Laura. Boa noite para vocês. Seja todo mundo muito bem-vindo. Esperando o nosso convidado de honra entrar também. Oi, Geórgia, boa noite. Sim, vai ser show hoje. Enquanto o Dr. Celso não entra, vou passar com vocês rapidinho a nossa agenda, né? Que essa semana ainda tem algumas coisas para acontecer. Para quem não viu ainda, no domingo, dia 27, nós vamos ter uma live Conexão Brasil-Itália. Quem vai estar conduzindo essa live é a nossa querida Laura, que está aqui também, né? Uma brasileira que mora na Itália, que é portadora do desmoide. Vai estar conversando com as meninas da associação de lá, as fundadoras da associação italiana, que é a Enrica Rossi e a Giulia Personini. Então, no domingo, às 13 horas, para a gente conseguir conciliar esse nosso horário com o horário da Itália. Vai estar Itália e Brasil junto, nessa conexão toda aí do nosso mês de conscientização sobre o tumor desmoide. Dr. Celso entrou aqui. Já vou chamar o Dr. Celso de Mello, né? Celso Mello é oncologista clínico do AC Camargo e também membro do consórcio Celnet. Doutor, todo mundo estava esperando por essa live, todo mundo ansioso, todo mundo nervoso para que ela acontecesse. E eu vou estar colocando o senhor aqui agora para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver. Que nem diz as meninas, essa é a hora tensa. Boa noite, Doutor, o senhor está virado. O senhor está assim. Isso. Eu tô carregando Boa noite, doutor Celso. Tudo bem? Como vai? Carregando a bateria? Agora deu certo. Nossa, que prazer. Tudo bem? Prazer imenso estar recebendo o senhor aqui hoje. Nossa, é uma honra para mim e uma responsabilidade também do tamanho do mundo. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui hoje debatendo com vocês alguns tópicos aí de tumor desmoide. E queria primeiro parabenizar você, a Carol, enfim, todas as pessoas com quem tenho contato que tomaram essa frente e tiveram essa iniciativa de criar esse grupo e difundir esse assunto que precisa muita difusão no nosso meio, né? Parabéns primeiramente para vocês, tá? Antes de entrar Nossa, obrigada. dos eventos aí, parabéns. Só queria fazer um comentário. Flávia, o nosso CRM ele sempre recomenda que a gente coloque o nosso CRM antes de qualquer evento. Então, vou colocar aqui o meu CRM para todo mundo ver, tá? Ótimo, ótimo. Para não ter dúvidas da... Me fala esse número aí, CRM 100-667. São Paulo 100 7. 667. Ok. Tá bom? Então tá aí o CRM do Dr. Celso, São Paulo, 100-667, é ele mesmo. Nosso, eu falo que é nosso porque é nosso mesmo. É de 160 pessoas do grupo, acredito que 80% está aí nas suas mãos. Nossa. E assim, eu queria começar um pouquinho falando justamente sobre isso. O senhor é uma pessoa que tem doutorado em oncologia, né? E tudo mais. E eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão de como tantos casos de desmoide se concentraram nas suas mãos. Que presente foi esse? Cortou um pouco a ligação. Qual foi a pergunta, Flávia? Como é que foi? Como essa quantidade grande de desmoides foi parar na sua mão? Por que o senhor acha que aconteceu, que as pessoas
começaram a procurar o Dr. Celso no Pois AC é. ou na clínica, seja lá. Pois é, eu fiz a minha formação na Faculdade de Medicina da USP, depois eu fiz minha residência de clínica médica na USP, depois eu me especializei em oncologia na Camargo, né? E depois que eu acabei a minha residência, Flávia, eu me dediquei basicamente a tratar alguns tipos de tumores na Camargo, tumores intestinais e tumores de partes moles, sarcomas, basicamente, né? E isso faz, enfim, alguns anos atrás, quando eu comecei a tratar sarcomas, desmoides ainda continuam um desafio e era um desafio maior ainda, né? Que a gente conhecia muito pouco. Sim. Quem cuidava basicamente dos tumores desmoides eram cirurgiões e raramente nós, como oncologistas, a gente participava do tratamento, enfim, era complexo. Naquele cenário era muito obscuro. A gente não tinha muita clareza do tratamento, do diagnóstico, como a gente tem hoje, né? E Sim. comecei a atender, enfim, os pacientes que os cirurgiões começavam a não querer operar mais, né? E a gente acompanhava, a gente dava para os pacientes aqueles tratamentos que a gente deve falar depois que tem pouca eficácia, enfim. E de repente começou a aparecer um monte de paciente, né, para me procurar, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com a sua live, com a live do grupo, que é a questão da mobilização. Eu não estou fazendo, já, né, Uhum. eu que tomei a iniciativa de fazer a live, promoção, não é isso, não é o intuito deste evento, mas a conscientização é importante, né? E chegava realmente muito paciente com pouca informação, com tratamentos que a gente considera talvez não muito adequados, né? E, enfim, eu acho que vocês devem ter discutido aqui, eu acho que a madrinha do grupo aí talvez seja a Carol, né? E a É. partir daí eu acho que começou uma rede, uma teia, né? De pacientes com diagnóstico de tumor desmoide e veio basicamente atender uma necessidade que não era atendida, que era trazer informação para os pacientes. A informação basicamente era passada por Sim. quem? Pelo médico. Aí depois o médico ficou, né, enfim, mais em segundo plano, porque a internet vinha antes, né? Então muitos pacientes, É verdade. né? E aí as pessoas começaram a se mobilizar, né? E a gente acha estranho às vezes, né? Os pacientes estão se unindo para buscar informação, daqui a pouco o paciente vai se tratar, não é isso, né? Eu acho que qualquer informação médica tem que ser passada pelo médico, né? Mas de forma Sim. nenhuma os pacientes têm que ficar à margem do tratamento, da decisão e da conduta, né? Isso é importante. E aí foi assim que começou. E aí o interesse por sarcomas, de forma geral, é o meu interesse em tratamento de pacientes, pesquisa, né, científica, e cada vez mais a gente está envolvido com esse tema, né? Nossa, a gente só tem a agradecer, né? Porque é tão difícil achar alguém que realmente abrace a causa, não é fácil. Meu caso mesmo, o pessoal do grupo e as pessoas que me acompanham sabem, né? Eu sou de Goiânia e vou me tratar em São Paulo com o senhor. Tem uma médica que também é um anjinho da guarda para mim, que consegue entender bem essa questão dessa integração entre o senhor e o tratamento com ela, aqui executando, né, justamente por uma questão de plano de saúde. Mas, assim, todo mundo que a gente conversa, todo mundo que a gente fala, o primeiro nome que vem à cabeça realmente é o Dr. Celso, realmente é o senhor, porque justamente isso, abraça a causa e entra na pesquisa mesmo, né? Concentra essa maior quantidade de casos, justamente pela questão de interesse, que no meu ponto de vista é o que às vezes falta muito nessa questão do desmoide, né? O senhor hoje é membro do consórcio Celnet. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que é o consórcio? O que isso nos traz de benefício enquanto portadores de desmoide? E depois eu tenho uma perguntinha Tá. que foi levantada na outra live, que foi levantada por mim também em alguns estudos que eu andei lendo, alguns estudos científicos do Brasil e fora do Brasil, que é uma dúvida que a gente precisa dar uma esclarecida nela hoje. Mas começando lá pelo seu NET. Pois é. O Celnet é um consórcio europeu, que eu vou falar um pouco dele, enfim, vou explicar o que é um consórcio, né? O AC Camargo, né, não é de hoje que ele é uma referência nacional e internacional no tratamento de sarcomas, de forma geral, né? E o tumor desmoide está no grupo de sarcomas, né? E desde muito tempo, a professora Demar Lopes, ele foi pioneiro nessa área em produzir, em proporcionar cirurgias menos radicais, né? Então,
Dr. Celso deu uma travada na internet dele lá, mas a gente vai aguardar aqui um pouquinho. Acho que caiu a ligação, caiu, né? Caiu. Então, Estava falando do doutor que pesquisava. então, o Trodemar foi um pioneiro em introduzir cirurgias menos radicais para os sarcomas, e por conta disso, enfim, por ser um tumor raro e de pouco interesse de forma geral de pesquisas, o Zé Camargo sempre foi uma referência em sarcomas, né? E eu me inseri nesse grupo, né, já há algum tempo, e em 2018 eu fui convidado pelo consórcio Celnet, pelos coordenadores do consórcio Celnet, para participar, né, coordenando o braço brasileiro do consórcio Celnet. Então é muito comum fora do país, né, os conhecimentos para os tumores, enfim, a pesquisa, os estudos serem conduzidos por grupos, não só por hospitais, geralmente, né? Porque grupo tem muito mais força do que hospital, um único departamento, né? Então, o consórcio Celnet, basicamente, é um grupo de vários centros europeus, é um centro espanhol que coordena, mas tem o centro italiano e o centro francês, que vai coordenar basicamente um grande estudo para avaliar a qualidade do tratamento de sarcomas e fazer uma revisão do diagnóstico histopatológico também de sarcomas em países latino-americanos e europeus. Então, basicamente, vai coletar várias informações de 5.000 pacientes ao final de mais 2, 3 anos, para gerar uma base de dados importante e gerar novos estudos também, né? Então, o consórcio Celnet ele é financiado pela União Europeia. É importante, né? A gente fala que não tem recurso no Brasil, que é muito complexa a pesquisa, mas esse grupo Celnet conseguiu da União Europeia 3 milhões de euros para conduzir o estudo, né? Enfim, quase 20 milhões de reais, né? Então, é muito dinheiro para desenvolver. E nas mais diversos tipos de sarcomas, tumores do osso, tumor desmoide, giste, enfim. E esse tumor desmoide tem, esse grupo do Celnet tem vários objetivos. Um dos objetivos é avaliar a qualidade do tratamento que os pacientes recebem, né? Para a gente é uma honra participar. Nós estamos aí incluindo em breve pacientes nesse estudo para comparar depois os nossos dados com os dados dos outros centros, né? A gente sabe que o nosso centro, por exemplo, o Zé Camargo, outros centros de excelência no Brasil não ficam a dever para os centros internacionais. Mas a gente sabe que a realidade fora de grandes centros não está acompanhando a evolução, né? Uhum. Aí fica meu questionamento. Eu falei que eu ia levantar um questionamento para o senhor logo assim no começo, né? Essa questão do sarcoma. Em alguns estudos, eu pesquisei em algumas linhas, o desmoide é considerado um sarcoma de grau leve. Em outros, ele não é considerado um sarcoma. Como o senhor me coloca isso? Como o senhor me apresenta isso? Ele é ou ele não é? Porque a história do benigno e maligno, ele já tem estudos que ele está no meio ali, né? Ele é um intermediário. Mas entre a questão de ser ou não sarcoma. Isso. O tumor desmoide, pelo nome você já sabe, é um tumor, né? Sim. A gente não usa a palavra sarcoma para tumor desmoide, né? A gente fala que é um tumor, tem um comportamento intermediário de crescimento incerto, né? Porque a gente não pode falar que ele é um tumor benigno, nem que é um tumor maligno, né? O que eu costumo dizer para meus residentes, enfim, para tentar ficar mais didático, mais elucidativo, por exemplo, um tumor típico benigno, né? É um lipoma que você tem na pele, por exemplo, você tira e esse lipoma pequeno nunca mais volta, por exemplo, né? Um tumor maligno, no outro extremo, é um tumor que você retira e muitas vezes ele pode se espalhar pelo corpo, ele pode recidivar, né? O tumor desmoide, ele não tem nenhuma dessas características. Ele é um tumor, por exemplo, que quando eu tiro, ele frequentemente volta na região, mas, por outro lado, ele nunca dá metástase à distância. Então, não posso falar que ele é maligno nem benigno. Por isso que a OMS coloca ele como um comportamento intermediário, né? E essa aqui Entendi. é o nome, né? Então, um tumor mesenquimal de comportamento incerto, enfim, intermediário, que é o melhor para classificar esses tumores, tá? Na Celnet, tem uma linha que pesquisa o tumor desmoide? Sim, o Celnet inclui todos os tipos
o CELNET inclui todos os tipos, entre aspas, da família de sarcoma, são os tumores de partes moles, enfim. Então, vai incluir, sim, tumor desmoide, porque é frequente, né, quase 5% das neoplasias de partes moles, né? Então, só não inclui tumor benigno, né? Mas como ele é de crescimento intermediário, o Uhum. tumor desmoide entra, assim, no CELNET. É porque a gente fica nessa, né? Benigno, maligno, o que que é, o que que não é? Parabéns, é benigno, é isso que a gente escuta, né? Eu acho que a grande maioria do grupo que escutou foi isso, parabéns, é benigno, mas tem um mais por trás, né? Mais, Não, né? É agressivo, agressivo localmente e o tratamento é um tratamento como se fosse um maligno, né? você E aquela falou muito história de bem. é um câncer, que não é um câncer, que é um câncer. Agressivo localmente, entendeu? Isso é muito importante entender o que é um agressivo localmente, tumor agressivo localmente, né? É A complicado, né? Carol tá falando ali, o desmoide é uma pegadinha do malandro. Exatamente. Porque, por exemplo, você, né, tira um mioma do útero, por exemplo, né, ou um lipoma, e esse tumor não te causa grandes problemas, né? Agora, o problema com desmoide é muito grande, né? Os pacientes que têm tumor desmoide sofrem várias sequelas físicas, debilidade funcional, estresse psicológico, é um transtorno muito grande. Nossa. Então, a gente precisa... Porque se o tumor é benigno, a gente não tem que investir tanto, a gente não precisa gastar tanto dinheiro para tratar os pacientes, a gente não precisa de tanto recurso. Mas se o paciente, se ele é classificado não como benigno, ele merece atenção e merece recurso e merece investigação, e merece uma série de esforços para melhorar, né? Então, por isso que eu acho que ele, sendo classificado de crescimento, né, de agressividade local, vai melhor. Os avanços que a gente tem obtido basicamente é porque há uma necessidade muito importante de melhorar o tratamento dos pacientes com tumor desmoide, né? E se a gente fala que isso é benigno Sim. causa problema, né? Ninguém vai querer olhar para isso, né? Tanto que o CID utilizado não é um CID benigno, né? Porque senão a gente não consegue nada. E aí fica a briga, essa briga com os planos de saúde, principalmente. Exatamente. Com o desconhecimento, né, quando as pessoas não conhecem a fundo, quando você coloca lá um CID benigno, por exemplo, né, uma fibrose qualquer, enfim, é muito complexo. Como é que você vai fazer rádio, quimioterapia, cirurgias agressivas para uma coisa que é benigna, né? Então, o entendimento Verdade. disso é fundamental, né? É verdade. Doutor, e assim, em relação às pesquisas, como que está isso, principalmente aqui no Brasil? Eu quero que o senhor me fale Brasil e fora do Brasil. Mas assim, aqui dentro, como que está essa questão das pesquisas? Eu estava dando uma olhada no seu currículo e vi que tem uma das pesquisas falando sobre essa questão das limitações, do bem-estar, né? Das pessoas que são portadoras de desmoide, que perdem partes do seu corpo, se limitam em algum momento. Então, como é que está essa questão das pesquisas, dessa questão dos tratamentos, propriamente dito? Então, nosso grupo, nossa Camargo, a gente tem trabalhado com tumor desmoide. Tumor desmoide é uma neoplasia que nós estamos fazendo bastante pesquisa científica. Essa pesquisa científica vai desde a forma de tratamento, identificar fatores prognósticos, por exemplo. Vou falar daqui a pouco da tese do Uhum. Dr. Fábio, orientada pelo Dr. Ademar. E também avaliar a qualidade de vida dos pacientes. Uma coisa que me preocupa muito, uma coisa que me angustia muito, é a evolução dos pacientes depois que tem o diagnóstico, né? Acho que o sofrimento e a carga que os pacientes carregam, não estou dizendo todos, mas é muito importante, não pode ser negligenciado, né? Se o paciente tem dor crônica, Sim, ele não vai conseguir trabalhar. Se ele não vai conseguir trabalhar, ele vai ficar afastado. Se ele vai ficar afastado, ele pode perder o emprego. Isso tudo tem impacto, né? Mas aconteceu tudo isso por uma coisa benigna, né? Então a gente precisa adequar isso e entender melhor o que está acontecendo e qual é a necessidade não atendida dos pacientes com tumor desmoide. Então, por isso que atualmente eu coordeno, enfim, oriento uma aluna de doutorado, a doutora Cássia, que está fazendo a sua análise da qualidade de vida, o impacto psicossocial do tumor desmoide na nossa população de pacientes do Brasil, né? Que deve ser diferente, por exemplo, né, do impacto de pacientes que moram na Suécia, que o sistema deve ser diferente, o sistema de saúde, né? Então, é sim. complexo, né? Cada região, cada país
tem suas limitações e isso acaba impactando na vida dos pacientes, né? E essa pesquisa em relação aos tratamentos, como é que está sendo isso? Já tem alguma novidade? Eu fiquei sabendo que teve, né, um congresso agora esse final de semana também, que a doutora Veridiana até comentou alguma coisa na live. E como é que está sendo essa questão do tratamento? A cirurgia ela tem sido descartada, né, a princípio, para partir para outros tratamentos conservadores. Então, o tratamento do desmoide tem evoluído de forma bastante significativa e bastante rápida nos últimos anos, né? Tradicionalmente, o tumor desmoide sempre foi tratado com cirurgia de cara, né? O paciente chegava com um diagnóstico, um tumor geralmente grande, né? E rapidamente o paciente era submetido à cirurgia, né? Isso tem mudado porque a gente tem acumulado conhecimento da evolução desses tumores. Primeiro é que a gente sabe que depois que opera, muitas vezes o tumor recidiva. Aí o que acontece? O paciente vai lá e opera de novo. O que acontece? Recidiva De novo. Né? Volta de novo. Então, exatamente. E aí os trabalhos foram feitos e acumulando a evidência da literatura e viu que basicamente, eventualmente, um grupo de pacientes, inclusive, o tumor regredia espontaneamente, né? Então, uma coisa que foi importante entender que o tumor desmoide é um tumor de agressividade local, né? Então a gente não precisa ter muita pressa com o tumor desmoide se ele não está dando um sintoma. Muitas vezes a paciente ou o paciente descobre o tumor desmoide de forma assintomática e a conduta melhor hoje recomendada é acompanhar por um tempo. A gente não está dizendo que a cirurgia está descartada, está abandonada de forma nenhuma, né? A cirurgia ainda faz parte do tratamento do tumor desmoide, mas hoje a maior parte das recomendações, dos guidelines, dos consensos recomendam um período de observação antes de instituir um tratamento agressivo como a cirurgia, como a rádio, e eventualmente como a quimioterapia ou os remédios, né? Então, uma estratégia de acompanhar os pacientes de perto é importante, né? Para sentir como é que o tumor desmoide vai se comportar, né? Se comportar. Nos Isso é uma das perguntas. Nos pacientes que têm um crescimento rápido, o tumor desmoide não para de crescer, enfim, aí tem que instituir o tratamento, que vai desde tratamento com cirurgia, com rádio, com medicamento, enfim, droga oral, quimioterapia convencional, aí depende muito do perfil do paciente, da necessidade, aí a gente individualiza o tratamento, né? Sim, é uma das perguntas. Uma colega do grupo perguntou se quando ele está lá quietinho, ela descobriu, né, pediu para observar, o médico dela pediu para observar, ele está lá quietinho. Então não começa a medicação, não mexe. Ou mexe. Então, se ele está Não. assintomático e tá num local que não é Estabilizado, né, o ideal é acompanhar, né? Mas às vezes também não é fácil acompanhar. Imagina você, muitas vezes o tumor desmoide, ele aparece com lesões grandes, né? Imagina um tumor do tamanho de uma laranja no meio da sua perna e eu vou ficar olhando para aquilo todo dia. Então, isso é muito angustiante para os pacientes, né? E não é fácil garantir para o paciente que aquilo não vai crescer, não vai trazer transtorno, enfim. Então, essa confiança, essa garantia de que as coisas vão correr bem, é a peça fundamental que o médico, o ortopedista, cirurgião, oncologista tem que passar para o paciente. Vamos acompanhar por um período, né? E esse período tem que ser, no começo, um pouco mais curto, pelo menos a cada 3, 4 meses, para ver se ele não cresce, né? Então, enfim, depende muito da fase, né? Tem pacientes, por exemplo, que querem engravidar, enfim, não pode acompanhar, tem uma série de questões que depois a gente tem que particularizar nessa fase, né? ele acaba sendo muito individual mesmo, né? Cada caso é um caso, né? Essa máxima é fundamental em medicina, né? A realidade, ainda mais em tumor desmoide. Tumor desmoide não é uma coisa só, né? Tumor desmoide da panturrilha é de um jeito, do pé é de outro, do abdômen é de outro, né? E, enfim, embora sejam todos parecidos do ponto de vista molecular, enfim, do ponto de vista lá do tecido, a localização, o comportamento varia de paciente para paciente, né? Sim, um dos colegas, o Ronaldo, ele está perguntando em que local o desmoide é mais agressivo? Ele é considerado mais risco, ele é mais perigoso? Na verdade,
tem locais mais tranquilos do desmoide aparecer, por exemplo, na parede do abdômen, na parede anterior do abdômen, por exemplo. O tumor desmoide pode crescer, enfim, digamos, à vontade, sem causar grandes transtornos para os pacientes. Quando o tumor desmoide aparece, por exemplo, a gente fala cintura escapular, enfim, ou por exemplo, no quadril, perto do ombro, na parede torácica, ele pode causar muito transtorno. Por quê? Está muito próximo de estruturas importantes, estruturas nervos, basicamente, né? E se ele cresce muito próximo do nervo, ele começa a doer muito. E a dor é um fator limitante, né? Então, essas estruturas mais delicadas, se o tumor desmoide surge perto das estruturas mais delicadas, ele é, digamos, perigoso, digamos assim, né? Então, não consigo, por exemplo, indicar uma cirurgia radical para o paciente, se o tumor desmoide pega toda a axila. Eu vou ter que amputar o braço do paciente, né? Então, essa é uma localização delicada, né? Tumor desmoide da região do pescoço, por exemplo, né? Da região do pé, que é uma área muito delicada, não tem muito espaço para ele crescer, né? Então, são essas áreas mais delicadas. Sim, e atualmente, doutor, qual é a medicação que está mais tendo resultado? Ou cai na máxima de cada caso é um caso Cada caso é ainda? um caso, Flávia. Vai desde anti-inflamatório, que a gente usa já há muito tempo, a gente usa tamoxifeno para algumas pacientes de forma muito tranquila. Nos últimos, algumas drogas orais, né, para o tratamento do tumor desmoide, e com resultados bastante interessantes, né? Há 2 anos atrás, por exemplo, na ASCO, que é o Congresso Americano de Oncologia, nós tivemos a apresentação de 2 trabalhos prospectivos e randomizados com tumor desmoide, coisa que não se via praticamente, né? E nesse congresso a gente descobriu que o sorafenib e o pazopanib produzia muito bom resultado para a maior parte dos pacientes tratados naquele estudo. Então foi um ano muito profícuo. Nessa ESMO, por exemplo, o grupo espanhol, coordenado pelo Dr. Javier, que é o coordenador do CELNET, mostrou um estudo com uma quimioterapia que a gente usa para tumor de pâncreas, por exemplo, que é o nab-paclitaxel, né? Então, são estudos pequenos que mostram a efetividade das drogas, né? Mas, digamos, nenhum outro, porque nenhum foi comparado com o outro. Eles sempre são comparados com placebo, enfim, e são ativos, né? Então, depende muito do perfil do paciente, da idade, das comorbidades. Isso tem que ser individualizado caso a caso e decidido com o médico, né? Nenhuma dessas drogas deixam de ter efeito colateral, isso é muito importante. O comprimido não tem efeito colateral. Não, tem efeito colateral, tem que ser acompanhado, né? Tem que ser monitorizado. Mais importante que eu achei desses 2 estudos da ASCO 2 anos atrás foi comprovar que no braço, né, no grupo de pacientes que tomou placebo, não tomou nada, né, 20% dos pacientes tiveram o tumor desmoide regrediu espontaneamente, né? Então, assim, eles acompanharam os pacientes, um grupo tomou o remédio, outro grupo tomou o placebo. No grupo que tomou o placebo, o tumor regrediu espontaneamente, ou seja, isso é uma realidade. A gente fala para o paciente, espera um pouco, isso deve regredir. Mas é impossível regredir. Não, regride, e pode regredir mesmo, né? Então, esse estudo foi fantástico, porque mostrou realmente, de uma forma bem clara, que o tumor desmoide pode regredir espontaneamente, né? E o comportamento... A doutora Demar costuma dizer muito para a gente nas reuniões, né? Que o tumor desmoide tem um comportamento enigmático. Eu falo muito isso, que é um ponto de interrogação, assim, eu acho que quem é portador de tumor desmoide vive um dia de cada vez, porque a gente nunca sabe o que vai ser depois, né? Igual uma pessoa está aqui falando, eu já fiz várias cirurgias e ele tira com margem de segurança e ele volta em 2 locais que ele estava ali pertinho, né? Não são locais, regiões de longa distância daquele primeiro, né? Mas tira com margem, mas ele volta 2. Exatamente. Então, assim, é muito incerto, né? Eu não sei nem como pensar, né? Exatamente. Então, fundamental acompanhar por um tempo, certificar de que aquilo é o melhor, porque as cirurgias, geralmente, para o tumor desmoide não voltar, né, tem que ser cirurgias com ampla margem de segurança. E essa ampla margem de segurança, geralmente, cursa com cirurgias que vão destruir tendão, destruir músculo, muitas vezes nervo, e pode ter uma perda funcional, né? Felizmente, sim, no meu caso, eu perderia a parede abdominal e, consequentemente, a minha função, né,
de professora, de bailarina, enfim. Exatamente, né? Para outra pessoa, talvez isso não fosse impactante, mas para você isso é impactante, né? Então tem que individualizar Justamente. caso a caso, né? E felizmente a gente não está vendo mais amputações, cirurgias radicais, enfim, acho que a conscientização está sendo adequada nesse aspecto, né? Sim. Doutor, uma questão que todo mundo comenta e que todo mundo fica na dúvida é a questão do hormônio, né? Essa questão hormonal. O senhor falou em relação à gravidez, né? Se a pessoa tem e tal. E como é isso? Como é essa questão do hormonal com o tumor desmoide? O que tem de cientificamente comprovado? Se tem, né? Alguma coisa cientificamente comprovada? Isso que a gente não sabe muito bem. Por que surge o tumor desmoide? Qual que é o fator de risco que leva ao surgimento do tumor desmoide? Não são fatores de risco facilmente identificados, né? Sabe-se, por exemplo, que alguns pacientes que têm o quadro hereditário, do câncer coloretal hereditário, podem desenvolver tumor desmoide, mas é a minoria. E muitos tumores desmoides têm uma predileção por mulheres e mulheres jovens, né? E muitas vezes surge após algum estímulo hormonal, seja na puberdade, ou seja depois de uma gravidez ou algum tratamento para engravidar. E daí tem essa teoria de que muitos tumores desmoides podem surgir em decorrência do estímulo hormonal, os hormônios femininos, basicamente, que podem estimular. Mas é uma teoria, assim, que não é muito comprovada do ponto de vista científico, né? Sim. Obviamente que a gente vê claramente algumas pacientes que têm tumor desmoide, quando chegam com sintomas de dor, de crescimento, o tumor desmoide está inflamado, e a gente tira a reposição hormonal, tira o anticoncepcional, por exemplo, a primeira medida que a gente faz, e surge um alívio muito rápido. Então, realmente, deveria estar estimulando a proliferação daquelas células, né? Mas talvez não seja o estímulo para surgir o tumor, mas seja um estímulo para ele ficar crescendo, né? Isso é importante. Para ele crescer, né? Exatamente. Essa questão a princípio, quando você tem um diagnóstico, você vai dar uma lida, você vê muito essa questão, foi alguma lesão, alguma coisa que provocou o fibroblasto, essas coisas todas. Queria que o senhor falasse um pouco em relação a isso também. Porque é uma linha, né, uma linha de pesquisa. Tem essa teoria de que os tumores de partes moles, os sarcomas, né, surgem porque a pessoa levou uma pancada na perna, né? Então essa teoria não é real para sarcomas de forma geral. Então o trauma, né, não é associado, uma parte das vezes, com sarcomas. Isso nunca foi comprovado de forma clara, né? Essa teoria de que a cirurgia é um estímulo para o tumor desmoide crescer vem basicamente de uma situação específica. Por exemplo, pacientes que têm o quadro da FAP, que tem a polipose no intestino, muitas vezes quando eles são submetidos à cirurgia para retirá-la do intestino, a colectomia, né? Depois de um tempo apresentam um tumor desmoide. Isso já foi observado em vários pacientes. Então, acredita-se que muitas vezes o estímulo para retirada do intestino desencadeou o tumor desmoide, tá? Todos os pacientes, né? Então, cada caso é um caso, enfim, essa teoria não é muito forte, é uma suspeita de que isso exista, tá? Só que a gente tem que usar isso com cautela, né? A gente não vai, né, o paciente tem um tumor desmoide na parede abdominal e quer fazer uma abdominoplastia. A gente não contraindica de forma absoluta, mas também a gente não pode negligenciar que pode ter algum estímulo, né? Vou para carregar aqui. Isso era uma pergunta. A abdominoplastia, a bariátrica, que foi uma pergunta que surgiu também em relação a portadores de tumor desmoide, como que isso tem sido orientado? Essas cirurgias, basicamente, elas não são contraindicadas, mas elas devem ser monitorizadas, realizadas com muita cautela e depois de uma boa discussão com o paciente. Precisa fazer mesmo, é necessário, porque a gente não sabe qual que é o impacto, né? De forma geral, por exemplo, tumor desmoide, que não está na área da cirurgia, está na área que você vai operar, habitualmente não tem contraindicação para manipular. Mas tem que ser tudo pesado e discutido com o cirurgião que vai fazer. Menos trauma cirúrgico, é mais seguro, né? O pessoal está falando aqui, né? O senhor falou que em relação ao maior número de casos ser do sexo feminino, né? Mas atualmente também tem muito caso surgindo de sexo masculino e também a gente está tendo
algumas pessoas no grupo falando sobre a questão do desmoide em criança. Se tem algum estudo, se tem alguma coisa já voltada para isso, como que está isso, esse processo? Então, o tumor desmoide ele tem uma predileção por mulheres jovens, por volta de 20 até os 30, 40. Mas pode surgir desde criança, eu já vi crianças abaixo de 15 anos terem tumor desmoide, até pessoas muito idosas. O paciente mais idoso que eu me lembro tinha mais de 80 anos, por exemplo, né? Então, óbvio que são os extremos, mas a regra é 20 a 40 anos e predomina, duas mulheres para um homem, basicamente, a relação. Então, tem sim tumor desmoide em homem, tem tumor desmoide em pacientes homens mais velhos, não é uma obrigatoriedade, não é uma regra, né? O senhor falou em relação à polipose, e uma das perguntas que surgiu foi justamente isso. E eu, como mãe também, né, me preocupo em relação a isso. Sem o PAF, né, sem a polipose, o tumor pode ser hereditário? Não, a gente não vê tumor desmoide como uma síndrome hereditária se o paciente não tem a mutação hereditária, na FAP, por exemplo, no PAF, né? Então, a maior parte dos casos são esporádicos, né? Não fica preocupada que seu filho não vai ter, né? Obviamente que a gente recomenda para os pacientes fazer uma colonoscopia, que é adequado, né, ao diagnóstico, para saber se não tem pólipo. Ah, mas minha família nunca teve pólipo, nunca teve nada. Mas você pode ser o primeiro caso, né? Então, em algum momento, fazer uma colonoscopia, aconselhamento para o paciente e para a família, né? Proteção, né? Mas, de forma geral, não é hereditário e é esporádico, na parte dos casos. O Ronaldo está até falando, tem uma particularidade aqui. Eu, minha mãe e minha irmã temos PAF, desmoide só ele. Sim, isso que a gente fala que é a penetrância, né? Então, o gene, todo mundo tem a mutação, né? Mas nem todos os indivíduos desenvolvem aquele tumor, seja o câncer de intestino ou seja o tumor desmoide. Então, ele tem, a gente fala a penetrância daquele gene, né? Então, não é a regra, mas infelizmente pode ter, né? O tumor desmoide da síndrome da FAP, ele é menos frequente do que o tumor coloretal. Então, né, então a chance, infelizmente, é maior de ter o tumor de intestino e não o tumor desmoide, né? Entendi. Uma dos questionamentos também em relação à influência da vitamina D3, que alguém falou sobre uma questão de um estudo. O senhor tem alguma coisa sobre isso? Não, tem muito estudo com vitamina, vitamina D, enfim, eu estou tentando mudar aqui, mas acho que está difícil estabilizar aqui do carregador. Vitamina é muito complexo, tem muito estudo com vitamina, tentando avaliar, enfim, vitamina e câncer, vitamina e evolução, porque a vitamina D, enfim, pode modificar a proliferação de células, né? Mas os estudos são com muito baixo poder para a gente concluir qualquer coisa, né? Então, se identifica alguma coisa muito pequena, por exemplo, a tumor de intestino, mas aquilo não é confirmado de forma clara para outros tumores, né? Então, a gente não tem nenhuma evidência clara de que suplementação com vitamina ou outras formas de minerais, enfim, ajudaria no crescimento do tumor desmoide ou evolução. Certo. Em relação a procedimento estético, botox, colágeno, uso de colágeno, o que o senhor tem a dizer em relação a isso? Porque é controverso, né? É, é, a gente fica com aquela ideia de que qualquer estímulo vai estimular o tumor desmoide. Aí fica uma coisa muito, como é que fala? Muito proibitiva, muito radical, né? Eu não gosto de radicalismo, então a gente tem que individualizar, né? Não tá nada provado que esses procedimentos estéticos, por exemplo, na face, levam ao tumor desmoide na face de uma pessoa que tem um tumor desmoide na perna, por exemplo, né? Então, Sim. não estou estimulando ninguém a fazer procedimento estético, né? Mas não é assim que funciona. Não vejo problema a pessoa fazer procedimentos estéticos em outras áreas, né? A não ser que o paciente tenha E a questão do colágeno? colágeno também não. Colágeno é muito complexo, é uma proteína, é uma molécula muito grande, enfim, que não é uma coisa. Tomar colágeno, você diz, né? Sim. Eu não acredito em colágeno, não. Colágeno, quando a gente
ingere o colágeno, ele é metabolizado e ele não vai fazer um novo, não vai virar um colágeno no lugar certo, né? Então, eu não sou muito adepto da ideia do colágeno. Não, eu cortou e eu não entendi. O senhor não é adepto ou é adepto? Não deu para entender. Não sou adepto da ideia do colágeno, eu acho que o mecanismo de funcionamento do colágeno não é plausível, assim, não é facilmente explicado. Entendi. Em relação a essa questão dos hormônios que a gente estava falando, o senhor falou que da gravidez, né? Que às vezes pode surgir depois da gravidez. E quando a pessoa está em tratamento e acaba engravidando? Isso não não, assim, não é frequente, mas também não é incomum. Mulheres jovens, né, que não têm a família constituída, prole constituída, engravidarem. É um desejo, é uma vontade da paciente, né, um sonho, enfim, engravidar. E aí fica naquele dilema: qual é o Uhum. melhor momento? Tenho que decidir o melhor momento de engravidar. O que vai acontecer comigo se eu engravidar durante o tratamento do desmoide? Então, o grande problema da gravidez, basicamente, além de ser um estímulo para o tumor desmoide crescer, que pode acontecer, não estou dizendo que acontece, é conciliar os tratamentos para o tumor desmoide durante a gravidez. Porque todos os tratamentos, basicamente, são limitados na gravidez, desde analgésicos potentes, né, até os tratamentos contra o desmoide especificamente. Então, o paciente muitas vezes acaba sofrendo por conta disso, né, porque não consegue tomar o tratamento e aí a gente tem que lidar com analgésicos simples durante a gravidez até chegar ao termo e ter o bebê para instituir um tratamento mais adequado, né? Mas realmente é um risco. Então, a decisão de engravidar depois do diagnóstico de desmoide deve ser muito calculada, enfim, com o médico e avaliar adequadamente a evolução do tumor desmoide, né? O tumor desmoide que está crescendo, né, habitualmente a gente não recomenda que engravide, porque você pode precisar de tratamentos mais intensos para aliviar o sintoma e a gravidez vai ficar prejudicada por conta disso. O tumor desmoide está quieto muito tempo, algum tempo, é o momento, né, existe algum momento certo para você engravidar. Entendi. Deixa eu olhar aqui, doutor, se tem mais alguma pergunta do pessoal para eu já direcionar. Ah, uma das nossas colegas, ela está fazendo tratamento com o Nexavar. E a... Ixi, cadê ele? Sumiu? Doutor Celso caiu. Vamos ver se ele volta aqui, pessoal. Só vou esperar ele entrar novamente para a gente continuar. Entrou. Opa, estamos de volta. Desculpa, caiu, acho. Não tem problema. Acontece, esse congestionamento de internet nessa nossa nova vida acontece muito, doutor. Eu Lives. estava falando em relação a congestionamento de lives. Eu estava falando em relação ao Nexavar, porque tem gente que tem alguns tipos não é sintomas Efeitos colaterais. do remédio, efeitos colaterais. Nossa, fugiu aqui. Alguns efeitos colaterais que acaba dando calo, mudando a cor. Isso é normal acontecer com o Nexavar? Como eu te disse, né? Embora os pacientes muitas vezes ficam com medo de tomar quimioterapia, não quero tomar quimioterapia, mas eu quero tomar o comprimido, que é o remédio que a gente dispõe. E aí, enfim, é aquela coisa, nem sempre o comprimido deixa, né, deixa com pouco efeito colateral. Todos têm efeito colateral, né? Alguns mais, outros menos. Tem pacientes, por exemplo, que tomam o sorafenib, outros inibidores de tirosina quinase, e não sentem absolutamente nada. Outros já sentem muito efeito colateral, tem que parar o remédio, né? E os efeitos colaterais do sorafenib mais frequentes são esses: diarreia, a síndrome de mão-pé, que a gente fala, com formação de calo, com formação de bolha nos pés, que limita. Aí tem que parar o tratamento, tem que reduzir a dose, enfim. Né? E é uma limitação do tratamento. Não é grave, mas é limitante, né?
E aí, enfim, a gente espera que a gente busque tratamentos mais eficazes com menos efeitos colaterais, né? E existem medidas para a gente cuidar dessa parte dos efeitos colaterais, passar creme, passar corticoide, usar sapato macio, enfim, tende a amenizar, mas não é um tratamento muito eficaz, né? Amenizar, né? O Ronaldo está perguntando aqui, qual o seu ponto de vista na químio com doxorubicina, cardiologia, mas da carbazina? Nossa, tanto nome difícil. Então, acho que ele perguntou a doxorubicina. Doxocardiotóxica, Tá, o tá. corretor, Então, mais da carbazina. esse protocolo de doxorubicina e da carbazina é um protocolo, não digo antigo, mas foram um dos primeiros a mostrar ser bastante eficaz em tumor desmoide, principalmente em tumor desmoide que surge no mesentério, que geralmente são aqueles pacientes que têm a FAP, né? Então, se viu que Que é o caso dele. isso, muitos pacientes tinham resposta com essa combinação de drogas, né? Então, é um tratamento eficaz, só que ele é tóxico, né? A doxorubicina, ela tem efeito cardiotóxico, como ele deve ter comentado. Não é frequente, mas é um efeito, né, perigoso. Mas o efeito maior é queda de imunidade, queda de cabelo, fadiga, cansaço, né? Então, as coisas estão evoluindo. Estão surgindo tratamentos, não digo superiores, mas diferentes, eventualmente com menos efeito colateral, né? E para cada caso, né? Se o tumor desmoide é mesentérico, a gente usa um tratamento que foi testado e funcionou melhor. E se o tumor desmoide, por exemplo, é esporádico, não é da FAP, a gente pode associar com outras medicações. E a gente espera um dia, né, enfim, desenvolver um remédio, um comprimido que seja tão eficaz, né? Por favor, né, doutor? Um pouco efeito colateral, né? E acessível, né? Esse é o grande problema. O pessoal está perguntando aqui da crio, né? Da crioablação. Crioablação. Se já tem comprovação? Como que está sendo isso no Brasil? Pois é. Os métodos de tratamento local do tumor desmoide, que não é a cirurgia, por exemplo, o mais antigo é a radioterapia. Você vai lá, faz uma radioterapia e tenta matar o tumor desmoide com radioterapia, né? Efeito colateral da radioterapia a longo prazo, né, que o paciente um paciente jovem, eventualmente, raramente acontece isso, surgir um outro tumor. Então, nosso grande medo é induzir um outro tumor, um sarcoma, por exemplo, com a radioterapia, né? E aí foram desenvolvendo para outras situações, outros métodos que você vai lá e destrói o tumor desmoide. Seja por uma agulha que ele emite uma alta frequência, seja congelando o tumor desmoide, crioablação, né? Ou seja, até com outras técnicas, por exemplo, com HIFU, que é um ultrassom de alta frequência que destrói também por frequência. São métodos de ablação, destruição do tumor por ablação, né? O grande problema desses métodos é a localização. Muitas vezes você consegue destruir o tumor, né? Mas você não consegue ir um pouquinho a mais, porque você pode pegar o nervo, você pode pegar o vaso, né? Mas então, em localizações em que o desmoide é seguro fazer isso, são métodos bastante adequados que estão sendo avaliados, né? A gente faz em alguns casos, porque realmente não é para todo mundo que ele é indicado, que o local, a localização é favorável. Tem um alto custo, não é acessível frequentemente, então tem toda uma dificuldade nesse sentido, né? Então, para casos em que o tumor desmoide está crescendo e não é controlado com outra forma, é uma opção muito boa. O melhor mesmo é não tratar o desmoide, deixar ele quieto, enfim, e só acompanhar, né? Tem uma pessoa perguntando, doutor, sobre a questão da fototerapia. Fototerapia? Isso. Eu não, para desmoide eu não conheço. A gente usa fototerapia, basicamente fototerapia é você entrar numa máquina que joga uma luz, geralmente uma luz ultravioleta, que destrói os tumores de forma superficial, né? E um tumor desmoide é um tumor profundo, não seria atingido pelos fótons, enfim, pela luz, né? Tem uma colega perguntando também em relação a chás. Pode tomar chá, não pode tomar chá, é contraindicado, não é?
tem essa questão aí dessas perguntas do chá, sempre no grupo e também nas lives. O Chá que o de, senhor fala chá sobre de quê isso? mesmo? Chás, Chás. Ah, então, eu sou... chá, Desculpa que eu vou desligar o telefone aqui. tudo bem. Eu sou super favorável a chá, entendeu? Eu gosto de chá, enfim, mas como uma forma de, enfim, de alimentação, de um alimento, basicamente. Infelizmente, a gente vê muita situação, né? Não estou desmerecendo, enfim, nada disso, mas os pacientes, no desespero, apelam para coisas que não foram ainda confirmadas, né? Com eficácia confirmada, né? E eu, como médico, eu tenho uma linha, uma forma de pensar, que é a medicina baseada Uhum, em evidência, né? Muitas drogas surgem de plantas, né? Então, sempre que eu falo para os pacientes, basicamente, por exemplo, existe uma droga vincristina, né, que a gente usa em sarcoma, de forma geral, ela é derivada de uma planta. O paclitaxel é derivado de uma planta. inclusive a Carol fez uso dela. Então. Então, assim, não é porque é um chá que ele é inócuo, ele pode sim causar efeitos colaterais. Tem chás, por exemplo, Uhum. que altera a metabolização dos remédios no fígado e leva um efeito colateral muito para piora muito o efeito colateral dos remédios, né? Então tem que tomar cuidado com o chá, tá? Então, no Eu vi caso, é do que é feito o chá, não chá mesmo, né? exatamente. Eu vi alguém falando aqui de tomar vinho. Tomar vinho é uma boa recomendação. É, né? Em pequenas É. quantidades, sim. Não é, Andréia? Doutor Celso, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Nossa live tá indo para o final. O próprio Instagram acaba derrubando a gente. Só queria fazer propaganda do consórcio Celnet, é um consórcio bastante ativo. E uma coisa que, né, que os congressos todos agora, né, o que vocês estão fazendo basicamente é uma coisa que chama, em inglês, patient advocacy, né? São os Uhum. pacientes participando da tomada de decisão, da organização dos tratamentos, que são os maiores interessados, né? Não existiria nenhum remédio, nada se não existisse o paciente do outro lado precisando, né? Então, uma coisa que eu fiquei bastante surpreso, por exemplo, no consórcio Celnet, sempre que a gente faz as nossas reuniões, as reuniões já aconteceram já em Sevilha, em Lyon, na Cidade do México, sempre eles convidam e sempre está presente um representante de um grupo que representa os pacientes, né? Então, eles participam das aulas, eles participam das palestras, eles ouvem, dão opinião, são ouvidos, né? Isso é muito importante o que vocês estão fazendo, que é o que a gente chama de patient advocacy, né? Patient advocacy pode começar com um grupo como esse, mas pode alavancar e pode tomar proporções maiores e, por exemplo, pode chegar no Ministério da Saúde e propor algo, né? Então, você, todo mundo aqui, nós somos cidadãos e a gente tem direitos, né? E nossos direitos muitas vezes são negligenciados por falta de interesse, desconhecimento, né? Nada mais importante do que o que vocês estão fazendo com esse grupo, é fundamental, né? E mais importante, né, Flávia, é passar segurança da informação. Acho que hoje é muito complexo, hoje, né? A gente passar uma informação errada, a gente vê muita fake news, tudo que a gente não precisa hoje, É verdade. pode e qualquer outra doença é fake news, né? Então não caiam nessa, o grupo é sério, pelo que eu estou vendo aqui, né? Não conhecia, mas é um prazer agora participar. E as pessoas que estão cuidando disso são pessoas íntegras e que vão passar informações confiáveis, né? Parabéns de Nossa, novo. Eu ouvi falar alguma coisa que vocês vão participar da Itália, como é que é essa história? a gente vai ter uma live com o pessoal da Associação da Itália, com a Henrica, que é a pessoa que fundou a associação de lá, e com a Giulia, que é um estudante de medicina, que faz parte de algumas pesquisas também. Será no domingo às 13 horas, para a gente dar uma ajustada no fuso horário Brasil-Itália. E quem vai estar com a gente fazendo isso é uma brasileira que mora na Itália, que também é portadora de desvoide, que está aqui na live, que é a Laura. Então a gente vai fazer essa integração. Os nossos eventos também todos foram divulgados pela Fundação de Nova York, TTRF, né? Então, hoje nós estamos no site da TTRF como parceiros também. Então, assim, o evento, esse mês, ele
tomou proporções que a gente realmente não imaginava que fosse tomar. Mas é de suma importância isso que o senhor está falando em relação a gente se unir mesmo. Porque eu acho que é a partir dessa briga, é a partir dessa união que a gente consegue muita coisa favorável a nós, né? Portadores de doenças raras, portadores do tumor desmoide. Quero de coração agradecer pela disponibilidade do senhor de estar aqui hoje, de estar trocando essa experiência com a gente, colocando as suas opiniões, colocando os seus estudos, porque não é fácil a gente conseguir pessoas que realmente, como eu disse no começo da live, abraçam, né, a causa e lutam junto com a gente por ela. Então, assim, quero muito agradecer. Eu estou muito, muito emocionada e honrada de estar aqui nessa live hoje com o senhor e com a quantidade de gente que está aqui passando pela live conosco, tá? Nada a agradecer, eu não faço mais do que a minha obrigação, que é ficar do lado do paciente, na verdade, no final, né? Isso é importante. Também quero dizer que a gente está com agora, a hora que acaba... Nossa, tô nervosa, tá vendo? Que acaba a live, ela fica salva no IGTV, no Instagram, Legal. e depois ela vai para o nosso canal do YouTube. Outra coisa que a gente não comentou, deixa eu ver se vai dar tempo, e eu gostaria de falar, é que eu me sinto muito útil quando eu vou até o AC Camargo e os residentes me atendem, porque é uma forma também de conscientizá-los e de levar o conhecimento em relação ao tumor desmoide. Então, assim, eu vejo o quanto isso faz bem, tanto para mim quanto para as outras pessoas, né, que estão indo buscar atendimento com o senhor lá no AC Camargo, e para eles também, né, porque eles conhecendo, é uma gama maior de médicos, de profissionais que conhecem o tumor e que podem nos ajudar, né? Fundamental isso que você falou, embora a gente está estourando o tempo. Hoje, por acaso, né, uma paciente, uma colega que vocês devem conhecer, falou: doutor Celso, mas aquele grupo está tão cheio, não é tão raro assim o tumor desmoide, né? Eu falei: é muito raro o tumor desmoide. Eu vejo muito aqui na C Camargo, enfim, mas felizmente as coisas estão mudando. E os nossos residentes que têm contato vão sair daqui, vão para outros estados, já vão sair com a mentalidade diferente, né? Então é fundamental o treinamento dos médicos, ortopedistas, cirurgiões, oncologistas, que sejam, para uma melhor abordagem do tumor desmoide, que é raro sim, né? Não é porque a gente está num grupo aqui com mais de 50 pessoas que é um tumor comum, né? É um tumor raro e sendo raro ele é difícil, né? Na verdade, eu acho que a gente se junta porque a gente se atrai, né? Porque a verdade é essa, a gente busca orientação e acaba chegando nos grupos, né? Nos grupos de apoio que a gente tem no Facebook, no WhatsApp, agora no Instagram. Então, tem tido uma repercussão muito grande em relação ao nosso setembro, e as pessoas têm nos procurado, e isso nos deixa muito felizes, porque daí a gente tenta ajudar da melhor forma. Em relação às coisas que a gente fala, às vezes as coisas que a gente pesquisa, eu sou pesquisadora nata, né? Eu gosto muito de ler as coisas, assim, eu adoro comparar estudos, eu vejo isso. Eu fiz uma série agora no Instagram, nos últimos 15 dias, em que eu falei muitas coisas, mas que no final eu falei, olha, tudo tem controvérsia. Todos os estudos que eu li, um não era igual ao outro. A medicina é assim, a medicina não é uma ciência exata. Hoje eu estou falando uma coisa, daqui 2 anos essa verdade não é mais verdadeira, já mudou, né? Já criou outro conhecimento, né? Então a gente tem que ser humilde e reconhecer que o nosso conhecimento é limitado. Por mais, né, especializado que a pessoa seja, você vai ser ultrapassado pelo conhecimento. Felizmente a coisa caminha, né? Isso é importante. E muito importante, sempre que existir algum estudo, sempre que existir alguma oportunidade de contribuir, enfim, a ciência só avança dessa forma, com desprendimento dos pacientes, enfim, para contribuição para a ciência de forma geral e os pacientes que vão ser diagnosticados ainda no futuro, né? Parabéns. Gratidão, doutor Celso. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigada, gratidão. Vários rostinhos com familiares. Conhecidos. Exatamente. Obrigado por todo mundo. Obrigado, gente. Beijo, eu espero vocês domingo na nossa live com o pessoal da Itália. Espero o doutor Celso também para poder estar com a gente no domingo às 13 horas. Gratidão, doutor. Obrigada, viu? Um abraço para todo mundo. Boa noite. Abraço, boa noite. Tchau, obrigada. Agora a live vai cair em 10 segundos.